Colegas empresários e colegas advogados empresariais. Hoje eu queria falar com vocês sobre esse tema que está aqui atrás, os negócios jurídicos processuais. Não sei se vocês já têm um pouco de conhecimento sobre o assunto, mas eu tenho certeza que vocês têm conhecimento sobre este outro assunto aqui, que é os custos judiciais que impactam as empresas brasileiras no dia a dia, certo? A gente tem aqui duas pesquisas que eu selecionei que vão falar, de um lado, sobre os custos somados das empresas no Brasil, que chegam a 110 bilhões de reais com o Poder Judiciário, e uma outra pesquisa que vai apontar que até 2% do faturamento das empresas é impactado anualmente pelas custas processuais e judiciais, certo? Ou seja, a gente tem aqui nos negócios jurídicos processuais como objetivo ou evitar riscos ou reduzir algumas dessas despesas que vocês podem ter aí na sua empresa. E antes da gente entrar nos exemplos, que são os mecanismos específicos que vão permitir alcançar esse objetivo, vamos observar o conceito que nos traz aqui o professor Fred Didier Júnior. Um pouco de juridiquês, mas é bom para a gente entender bem do que a gente está falando. Ele vai dizer lá que os negócios jurídicos processuais são o fato jurídico voluntário, em cujo suporte fático se reconhece ao sujeito o poder de regular, dentro dos limites fixados no próprio ordenamento jurídico, certas situações jurídicas processuais ou alterar o procedimento. Traduzindo, o que ele está dizendo? É a possibilidade que a gente tem de estabelecer em contrato cláusulas com o objetivo de customizar o processo judicial, certo? É assim que a gente vai fazer esses negócios jurídicos processuais. A gente vai estabelecer em contrato, a gente vai propor isso para outra parte, pode ser num aditivo, e a gente vai contratar, então, a gente vai assinar e a gente vai ter ali cláusulas estabelecendo negócios jurídicos que vão afetar o processo ou o procedimento judicial. Quais são os exemplos, então, que a gente pode usar no nosso dia a dia e obter bons resultados? Eu trouxe alguns para vocês. Primeiro, pacto de impenhorabilidade. Como que isso pode nos ajudar? Pensa se a sua empresa depende, por exemplo, de máquinas no dia a dia para operação. A gente pode colocar em contrato que essas máquinas são impenhoráveis. Caso você tenha uma dívida com um fornecedor, por exemplo, esse fornecedor, se vier a cobrar a dívida judicialmente, uma penhora não vai atingir essas máquinas. É uma forma de redução de riscos. Outro exemplo, um acordo para ampliação ou redução de prazos das partes, certo? Os prazos podem ser de qualquer natureza e a gente pode pensar tanto em ampliar, se a gente entender muitas vezes que a gente precisa de mais tempo para elaborar alguma prova, quanto a gente pode pensar em reduzir, se a gente entender que esses prazos estão fazendo com que a gente demore cada vez mais para resolver os processos. Vai depender do caso concreto da sua empresa, certo? Acordo para rateio de despesas processuais é plenamente possível, independente de quem der causa, a gente pode entender que as despesas serão rateadas. Dispensa consensual de assistente técnico. Isso aqui é muito útil para empresas que frequentemente demandam perícias, certo? Porque o que acontece? Se a sua empresa em um processo necessita de um perito, provavelmente você vai acabar contratando também um assistente técnico para ajudar na elaboração de quesitos. Porque se você não fizer isso e a outra parte fizer, muitas vezes a outra parte vai estar melhor municiada no momento de formação da prova pericial. Então é possível de fazer um acordo que ninguém vai usar assistente técnico, certo? Pelo menos não vai haver essa custa, certo? Vai haver uma redução de custas no momento que ninguém utilizar então um assistente técnico no processo. Acordo para retirar o efeito suspensivo de recurso. É a possibilidade, então, de ter uma execução provisória no seu processo. A partir de uma decisão de primeiro grau já poderia haver uma execução, ainda que provisória, claro, havendo a possibilidade posterior de reversão, mas sem, então, a possibilidade de pedir um efeito suspensivo para aguardar até o julgamento num tribunal de uma apelação, por exemplo. Pacto de mediação ou conciliação extrajudicial prévia obrigatória, ou até o oposto disso, mas normalmente um pacto para que haja uma mediação extrajudicial prévia obrigatória para impedir, né, as pessoas de buscarem o judiciário. Fazem uma mediação prévia com um mediador que pode ser previamente indicado, uma empresa especializada nisso, por exemplo, e antes de entrar com qualquer processo é necessário observar esse passo.
É necessário observar ali essa mediação prévia, que muitas vezes vai ter a possibilidade de resolver ali, de ajudar as partes, né, a encontrar uma solução consensual com economia para ambos os lados, que não vão precisar recorrer ao judiciário. Pacto de disclosure, que é o pacto de disponibilização prévia de documentação. Esse é muito interessante, porque a partir do momento que a gente coloca esse pacto no contrato, significa que ambas as partes têm que fornecer às outras a documentação que vão utilizar no processo. De posse dessa documentação, tu pode verificar que talvez seja melhor tu fazer uma proposta de acordo, por exemplo. Tu pode verificar ali que talvez a tua chance de êxito processual seja muito baixa, a outra parte está com uma documentação robusta, e aí tu pensa, não, é melhor eu nem gastar com esse processo, fazer uma proposta aqui, e aí fazer um cálculo, né, de custo-benefício. E aí com esse pacto de disclosure, ambas as partes precisam fornecer essa documentação. Acordo de produção antecipada de provas também, bem semelhante. Aí vai depender da prova que for necessária. A gente pode fazer um acordo que essa prova vai ser produzida antes de entrar com o processo. Isso é uma medida processual possível de ser feita por vontade das partes, mas aqui a gente vai fazer um acordo para que se torne obrigatório essa produção antecipada de provas. E mais um exemplo, um acordo de instância única. Um acordo dizendo que as partes, desde já, abrem mão de um recurso ao tribunal. Ou seja, a decisão de primeiro grau vai ser definitiva. E aí, claro, ambas as partes vão ter que se contentar com a decisão do juiz de primeiro grau e não vão poder recorrer, o que pode ser algo que eventualmente gere uma decisão desfavorável para a empresa, mas vai evitar custos, certo? Você não vai ter que custear um recurso, custear um advogado para recorrer. Enfim, é algo que pode valer a pena para a empresa, um acordo também de instância única. Esses são só alguns exemplos que eu selecionei aqui para falar bem rápido e de forma bem superficial, mas que já permitem que seja vislumbrado aí pelo menos umas 10 cláusulas que a gente pode colocar em contrato para ou reduzir um risco ou reduzir uma despesa. Tem muitos outros exemplos, a criatividade aqui é estimulada, certo? Porque o nosso Código de Processo Civil criou um artigo, de certa forma, guarda-chuva, que permite a criação de novos negócios jurídicos processuais. Então, a minha sugestão ao final é que o senhor identifique as necessidades da sua empresa, onde que está a maior parte dos custos. A partir disso, converse com o seu advogado ou converse conosco para a gente buscar, então, formas de ou reduzir um risco ou reduzir um custo através desse tipo de disposição contratual. Está certo? Desejo uma boa sorte a todos. Espero que esse conteúdo tenha sido útil para os senhores e fico à disposição para ajudar. Um abraço.